Primeiro, pessoal, que esse negócio de dieta flexível, que agora, vai, porque desenvolveram um método revolucionário, não passa de baboseira. A nutrição, ela sempre foi flexível. E quando é que isso mudou, então? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho de história. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque ali, pela década de 60, 70, 80, nós tivemos uma ascensão do fisiculturismo. E muito se deu por causa do próprio Arnold Schwarzenegger, porque ele era um fisiculturista que sabia se comunicar muito bem, motivava as pessoas. Então isso deixou o cenário em mais evidência, ainda que os campeonatos existem há muito mais tempo do que a era do Arnold. E aí o pessoal começou a fazer uma associação do físico com a rotina, o que é correta. Só que esqueceram que ali é uma alta performance. E aí começou a se copiar. O que o fisiculturista come? Frango, batata, não, com pouco sal, etc. Então vamos copiar isso, porque se é isso que dá performance, é o que eu quero para minha vida. E tudo bem. Só que nós temos que lembrar que um fisiculturista tem um nível de exigência muito maior. E aí, a partir disso, parece que foi aquele efeito cascata. Um foi copiando o outro. E até 15, 20 anos atrás, a gente está falando de gente que estava na academia fazendo dieta de fisiculturista, que estava objetivando mudar, na mesma direção de um fisiculturista, ganhar massa muscular, perder gordura, mas não naquela proporção. E aí começou a ficar de saco cheio, porque, eu estou vivendo uma vida de atleta sem ser um atleta. O atleta, ele vive para isso. Então ele tem apoio da família inteira dele, porque todo mundo entende que isso é profissão. E no seu caso, é uma coisa mais de hobby e tal, então o pessoal enche o saco um pouco e fica desgastante. E aí veio alguém e falou, olha, dieta flexível, a bandeirinha. Só que a nutrição sempre foi flexível, porque nós temos carboidratos em diversas fontes, proteínas em diversas fontes, gorduras em diversas fontes. A nutrição, quando ela não é flexível, é em casos muito específicos. Vou trabalhar com um paciente doente renal. Não é flexível para ele. É aquilo, porque senão ele pode ter grandes complicações. Em indivíduos saudáveis, sem objetivos competitivos, nós temos algumas restrições, é verdade, mas não é inflexível. Agora que vocês já entenderam que toda a nutrição ela é flexível, nós precisamos entender como montar uma dieta dessa maneira. E primeiro, para isso, você vai ter que calcular os macronutrientes da sua dieta. Eu já expliquei isso aqui no canal, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema. Tem os macros aqui para bulk, cut, recomposição corporal, performance. Então assim, tem para todos, dá uma pesquisada. Depois que você calcular os seus macronutrientes, vamos pegar aqui um exemplo então. Uma dieta cutting aí, para perda de gordura corporal, que eu vou trabalhar com 2 gramas quilo de proteína, 2 gramas quilo de carboidrato e 1 grama quilo de gordura. É um pontapé inicial muito bom para muitas pessoas, mas lembre-se que tem variações. Fiz essas contas. E agora, o que eu faço? Primeiro de tudo, tenha ciência de que pelo menos 90% da sua alimentação deve vir de alimentos limpos. O que são os alimentos limpos, então? São os alimentos que são saudáveis e preferencialmente nas gorduras, evitando os de alto índice glicêmico, consumindo em menor escala. Ou seja, carboidratos de baixo e médio índice glicêmico de origem natural, sem ser processado, industrializado, com adoçantes, com corantes e conservantes e todos esses antes. Quando falamos das proteínas, normalmente nós vamos optar por qualquer fonte de proteína, mas aquele que treina e quer uma hipertrofia muscular um pouco mais demasiada, vai optar principalmente pelas de alto valor biológico, que são de origem animal e a soja. Você também vai contar as vegetais, você vai dar preferência para essas. E as gorduras nós vamos ficar nas insaturadas, que normalmente você vai encontrar nas gorduras vegetais, mas nem sempre. Por exemplo, o óleo de coco tem bastante gordura saturada. Nós também não devemos evitar todas as gorduras animais. Por exemplo, a gordura do ômega 3, que vai conter o EPA e o DHA, que são fantásticos para a nossa saúde coronária, é uma boa fonte de gordura, mesmo ela sendo animal. Então, nos carboidratos,
Arroz de todos os tipos, mesmo o arroz branco, sim, o arroz branco tem médio índice glicêmico. Quando você mistura ele com uma proteína ou com uma gordura na mesma refeição, você abaixa o índice glicêmico. Então o arroz branco é muito bom, você pode utilizar. Inclusive, por exemplo, para um aluno meu que está em bulk, ele precisa ganhar peso e ele tem pouco apetite, o arroz branco se torna mais interessante do que o arroz integral, porque ele vai ter fome mais cedo, o que pode ser ruim num cut, aí você opta pelo integral. Mas não porque o branco faz mal ou dá barriga, e sim porque você quer mais saciedade. Os tubérculos também vão muito bem, então, por exemplo, batata, mandioca, inhame, mandioquinha, feijão, lentilha, todos os tipos de frutas, todos esses carboidratos são excelentes. Gorduras, amendoim, pasta de amendoim ou amendoim, Leandrão? São idênticos. A pasta de amendoim é simplesmente um amendoim triturado, então dá exatamente no mesmo. Oleaginosas, então, no geral, castanha, nozes. Azeite de oliva é fantástico. Fruta que tem gordura, abacate. E as proteínas? Todas de origem animal, tecidos. Frango, carne, peixe, sempre optar pelos cortes magros. Por exemplo, na carne vermelha, preferencialmente o patinho. Leandro Twin, uma picanha, se você tirar a parte visível de gordura, tudo bem. Por quê? Porque a picanha ela tem uma característica muito específica, que é a carne de um lado e a gordura de outro. Quando você pega, por exemplo, um entrecô ou um wagyu, você vai usar o wagyu na dieta, né? Você queria usar, eu sei que isso aqui, todos nós queríamos. Mas quando você pega um wagyu, põe uma foto dele aqui, você vê que a gordura está toda entranhada, então não tem como você separar, diferente da picanha. Olha a foto aqui, você corta essa parte, ela vira carne magra. Mas sempre opte pelas carnes que têm menos gorduras. Tem um vídeo aqui no canal falando de cada uma. Peixes, todos os peixes são bons. Leandro Twin, como é que eu sei se o peixe é gordo ou é magro? A gordura do peixe é boa, a gente já conversou. Um peixe gordo, ele tem coloração. Lembra de quê? Salmão, atum, é peixe de cor forte. E quando você pega uma tilápia? É um peixe branco, né? Esses peixes que são esbranquiçados, até quando você pega ele na mão mesmo assim, você vê que não sai gordura. Pega um salmão na mão, que a mão fica toda engordurada. Então, peixe que é colorido tem gordura, peixe sem gordura, ele é branco. Os dois são bons para a dieta, desde que seja contextualizado dentro dos seus macronutrientes. Muitas pessoas esquecem de um macronutriente importante, que é a fibra. Então a fibra também é legal você ter um cuidado, porque ela faz bem para a sua saúde, para a sua imunidade, melhora a questão digestória em termos evacuatórios, então não esqueça disso. Se você não consome muita salada e tal, lembrando que todas as folhas são fantásticas, legumes, verduras, se você não consome isso, tenta usar alguma coisa à parte, por exemplo, um farelo de trigo, vai lá e coloca na dieta. Uma psyllium, que é uma fibra fantástica, coloca na dieta. Sem esquecer do outro macronutriente. Pô, Leandrão, você falou de carboidrato, proteína e gordura. Eu achei que eram só 3 macros. Aí você apresenta mais um que é a fibra, que é um carboidrato não digerível. Tem mais outro macronutriente? Tem. Qual que é? Se você sabe, escreva nos comentários antes de eu falar. Não deu tempo, né? Água. A água também é considerada, vamos dizer assim, dessa forma, um macronutriente. E muitas pessoas deixam de consumir. Sempre consuma água. Então vamos lá, primeira refeição do dia. Frutas e ovos. Tem o carboidrato, proteína e gordura, fantástico. Tanto em quanto de fruta e quanto de ovo. Você vai calcular os macros lá e aí você vai jogar o alimento. Usa um aplicativo, MyFitnessPal, ele já calcula os macros para você, já faz tudo sozinho. Você só joga ali o alimento, vai jogando, opa, deu o tanto que eu precisava. Como você vai dividir em 4, tenta dividir, é uma sugestão, tá? Não é uma imposição. Mas eu tenho que te dar alguma coisa, senão você sai daqui meio perdido. Então vamos dizer que você vai comer 2.000 calorias por dia. Você divide mais ou menos 500 calorias por refeição. Tenha proteína em todas as refeições e o resto vai mais ou menos completando. Então pela manhã 500 calorias de ovos e frutas, por exemplo, banana. Na hora do almoço você vai jogar, se você está em cut, você vai jogar um carboidrato de índice glicêmico um pouco menor. Então eu vou usar o arroz integral ao invés do arroz branco. Vou colocar um frango, uma colher de azeite, mais 500 calorias. Próxima refeição, vou jogar ali pão integral, que você pode consumir pão na dieta, não tem problema nenhum. Vou jogar um queijo branco e eu não mandei muita fibra, vai durante o meu dia.
Então eu vou jogar junto dessa refeição psyllium com água. Então eu mando para dentro, aumento a minha quantidade de fibras. Por mandar junto do pão, eu abaixo o índice glicêmico e deixo a digestão mais lenta. E antes de dormir, eu vou repetir o almoço. Eu tenho um cardápio completo que, atendendo os macronutrientes que eu calculei, com certeza eu vou ter resultados. Então 95% do tempo eu vou comer só alimentos limpos. Mas aqueles 5%, você tudo bem comer um pouquinho de batata frita, 100 calorias, numa dieta de 3.000, para quem não é atleta, não tem grande problema. Você evita, mas se der uma vontadezinha, vou encaixar 4 quadradinhos de chocolate dentro dos macros, vou jogar num pós-treino. Tudo bem, pessoal, isso não vai atrapalhar os seus resultados. E aí nós vamos para a suplementação. A suplementação, depois de bater os macros, se torna muito pouco relevante, acredite ou não. Doutor, mas você está com a camiseta da Oficial Pharma, você é da Growth. E daí? A verdade é a verdade. Você bateu os macros, suplemento, pouco importa. Então eu nem vou entrar nesse vídeo. Tem vídeo aqui sobre suplementação, tá? Dá uma olhada depois. Agora, tem uma dúvida muito frequente que eu recebo de alunos meus, que é: eu posso bater a proteína e o resto de forma à vontade? O carboidrato e a gordura à vontade. Então eu tenho que consumir, por exemplo, 2.000 calorias. Bato a proteína e o resto do jeito que eu quiser. Muito bem, eu vou deixar você com esse vídeo aqui para solucionar essa dúvida, porque deixa a dieta muito mais prática, não é?